nessa semana tivemos aí um confronto, digamos assim, pelo menos de um lado, né, do Klopp com o Tite por conta da contusão do Fabinho. E é um confronto que escancara aí um conflito entre seleção e clubes de futebol, pelo menos aqui no Brasil, por conta da bagunça do calendário da CBF. O que aconteceu? O Fabinho se machucou. O repórter Fred Caldeira foi fazer uma pergunta para o Klopp sobre essa contusão do Fabinho, né, no Liverpool. O Klopp, e perguntou também se isso teria um efeito para a seleção brasileira. E o Klopp aproveitou para alfinetar o Tite, falando que provavelmente ele não ia sentir muita falta do Fabinho, porque convocou recentemente, ele sempre ficava no banco, né? E é verdade, o Tite tem preferência pelo Casemiro ali na posição. O Fabinho normalmente é raro que seja titular, às vezes entra, enfim, é um jogador pouco utilizado. Essa declaração do Klopp causou aqui, digamos assim, na mídia brasileira, muita gente achou deselegante e tal. Mas a verdade é que tanto os britânicos quanto os alemães têm a tradição de serem diretos e falarem verdades na cara. E foi o que o Klopp fez. A verdade é que a seleção vem há algum tempo, o Tite, convocando jogadores, desfalcando times, e para muitas vezes deixar eles relegados ao banco, mal sendo testados, porque ele tem um grupo ali pequeno de jogadores que são os que ele confia mesmo. Isso até ficou escancarado, inclusive, na convocação recente do Paquetá e o Arthur, jogadores que não estão fazendo absolutamente nada na Europa e estão convocados aí porque são do grupo de confiança do Tite. Então ele tem esses aí em quem ele confia, ele convoca outros porque estão em bom momento, mas pouco utiliza. Já teve jogador brasileiro, e aí de time brasileiro, né, que foi para amistoso em jogo na Austrália, chegava lá do outro lado do mundo, tinha 2 amistosos e ele não jogava. Passava 0 minutos sem jogar, ou entrava, ia para os Estados Unidos, passava 10 minutos, 15 minutos em campo. É uma coisa que não tem o mínimo bom senso, né? Você tirar um jogador de um campeonato, desfalcar um time para levar para um amistoso e o jogador não joga, ficar ali no treino e com o Tite observando ele no hotel. Acho que a seleção já causa muitos prejuízos para os clubes, tanto os europeus, mas muito mais os brasileiros. Então, quer dizer, o Klopp está reclamando, quem deveriam estar reclamando mesmo eram os técnicos brasileiros, mas a reclamação do Klopp faz sentido, porque vira e mexe, tira esses jogadores no meio, eles voltam contundidos muitas vezes. No caso, por exemplo, o Flamengo agora teve vários jogadores contundidos, Rodrigo Caio, Arrascaeta, aí dá um tempinho, eles se recuperam no clube e voltam para a seleção de novo, convocados pelo Tite. E para muitas vezes eles nem serem utilizados, né? No caso do Arrascaeta, a seleção uruguaia, mas o Rodrigo Caio aqui é a nossa seleção. Então eu acho que falta bom senso, sim, e no geral, no calendário, as seleções estão ocupando tempo demais. Não é um futebol que hoje as pessoas queiram assistir tanto. Acho que ainda tem que se manter vivo, mas com menos tempo do que tem hoje. É um calendário muito extenso, 18 jogos pré-eliminatórios, um monte de amistoso, é excessivo. Acho que isso aí tinha que ser repensado pela FIFA. E o que o Klopp está fazendo é escancarar isso aí. Quer dizer, você traz prejuízo para os clubes na alta competição e para beneficiar ali, para deixar um cara mofando num banco para algum prestígio, alguma eventual alternativa do técnico da seleção. Não acho que foi nenhuma deselegância. Os alemães e os ingleses têm esse jeito de falar diretamente as coisas, e talvez ajudasse bastante se aqui no Brasil a gente começasse a falar as coisas diretamente mesmo. A seleção causa bastante prejuízo para os clubes e já está na hora de repensar esse modelo. É isso, um abraço, até a próxima semana. Qual?